Os rumores e ditos vazamentos sobre o novo posicionamento da Microsoft no mercado de games não param de rodar. Só hoje já teve mais um novo de um diretor ali de produtos na Ásia da Microsoft listando o PlayStation como um dos clientes dos estúdios dela, incluindo a própria Xbox Studios. E tudo leva a crer que na semana que vem nós teremos a confirmação por parte do Phil Spencer, por parte da Microsoft, quem quer que seja, de que pelo menos parcialmente, né, de tudo isso que está sendo falado, seja verdade. Colocando a Microsoft um pouco de lado agora e focando do lado da Sony. O questionamento mais lógico seria o que a Sony faria se ela ficasse sozinha no mercado. Se a Microsoft passar a colocar os seus jogos no PlayStation, deixaria de haver uma concorrência. E aí, como é que a Sony iria agir? Parece que nós tivemos uma resposta. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? É um grande prazer em vê-los aqui novamente. Cá estamos nós, mais um vídeo pro canal, trazendo um vídeo todos os dias pra vocês aqui na semana. Então, se possível, eu posso te pedir 2 favores. O primeiro deles é você deixar o like, caso você já conheça a qualidade dos vídeos no canal. Se você não conhece, chegou aqui, é o primeiro vídeo que você tá vendo, não dá like. Assiste até o final, se você gostar, você deixa o seu like. E o segundo favor que eu gostaria de pedir é para que vocês participem dos nossos grupos públicos. Nós temos um grupo público do WhatsApp e um grupo público no Telegram. Atualmente o Telegram tá ganhando, hein? Eu quero ver o do WhatsApp chegando lá também, galera. Então tô deixando o link deles no comentário fixado aqui desse vídeo, tá bom? Participem. E bom, vamos lá, né, galera? Caras, quando a gente fala em Sony, a gente pensa em muita coisa, né? Se você chegou no PlayStation só agora, né? Se você chegou no PlayStation 4, por exemplo, como aconteceu, né? Com muita gente, principalmente na geração do Xbox One, né? A decepção foi muito grande, então isso levou aí a um grande êxodo, né? Em boa parte aí da galera do Xbox em migrar para o PlayStation 4, tanto é que a diferença de vendas foi absurda se comparada na geração do PlayStation 3, né? A geração do PlayStation 3 ficou bem pau a pau ali. O PlayStation 3 ganhou do 360 por muito pouco, né? Se comparado com o PlayStation 4, que vendeu quase 3 vezes mais. Então, talvez você não tenha vivido uma geração da Sony que é a geração responsável por quem já é mais old school na plataforma. Então, pelo menos pra você ficar atento, né? Pô, vamos ver o que a Sony vai fazer aí. Não quero viver aqueles problemas de novo, né? Eu me refiro a essa geração aqui, ó. A geração do PlayStation 3 Fat. Galera, PlayStation 3 Fat é um console que, na minha opinião, é o mais lindo que eu já vi na minha vida. Esse console sempre foi o meu desejo de moleque. Mas esse console, ele não é só belo. Por detrás da beleza dele, ele também esconde uma época de trevas por parte da Sony, que foi a arrogância que a empresa teve e que quase levou ao fim da marca do PlayStation. Esse PlayStation 3 Fat aqui, ele representa tudo aquilo, toda a ambição da Sony aplicada do jeito errado, de uma forma ruim. Coitado, né? Console tão bonito, tão maravilhoso de se olhar, ele é lindo na estante, mas ao mesmo tempo por detrás ele esconde uma história tão obscura. Isso aconteceu porque a Sony estava sem concorrência. Na geração do PlayStation 2, a Sony varreu a cara de todos os consoles do mercado, Nintendo, Microsoft, tudo. No chão, porque o PlayStation 2 vendeu muito mais do que todos os outros consoles. É o console de mesa que mais vendeu na história. Até hoje, ninguém superou o PlayStation 2. A Sony viu, chegou na geração do PlayStation 3, ela não quis nem saber. Trouxe um console custando $600 pro mercado. Um console que era bem completo, mas um console difícil de programar. O Ken Kutaragi ficou maluco, né, das cabeças e quis fazer um supercomputador. A propaganda do PlayStation 3 era absurdo de ridículo. Em vez de focar em videogame, falava que o videogame era mais, que o videogame era um supercomputador, né? Pô, pra que eu vou querer saber se é um supercomputador? Se bem que dava pra rodar Linux, né? Até uma atualização lá que eles tiraram essa possibilidade de instalar outro sistema operacional, mas enfim, a Sony simplesmente ficou maluca. Ela achou que o sucesso do PlayStation 2 carregaria o PlayStation 3 e eles poderiam fazer o que eles quisessem no mercado. E naquela geração teve um cara que botou a Sony no seu lugar, o Xbox 360. Ou seja, a concorrência que a Microsoft proporcionou naquela geração fez a Sony entrar de volta nos
trilhos. O que significa que, se a Sony tivesse ficado no mercado naquela época com o PlayStation 3 sozinha, se não fosse pelo Xbox 360, a gente era lascado. Então, a concorrência faz, sim, muito bem pro mercado. Tanto é que a Sony corrigiu todos os seus erros. O console dela que representou, né, a sua redenção na época do PlayStation 3 foi esse aqui, ó. O primeiro modelo do Slim. Tá? Esse aqui sim veio do jeito que o Fat deveria ter chegado no mercado em termos de precificação, acessibilidade. Então é perfeitamente natural que quem vivenciou essa história, quem presenciou aquela geração, pelo menos se questionasse nesse atual momento, apesar da zoeira, apesar das brincadeiras, o que seria da Sony se a Microsoft abandonasse o Xbox, não tivesse nem mais um próximo Xbox aí, caso os caras se tornassem totalmente third party, começasse a lançar todos os jogos no PlayStation, todas as plataformas, aí acabou, não ia ter mais ninguém pra competir, porque o Nintendo Switch não compete com o PlayStation 5, ele nem roda os jogos do PlayStation 5. E dito isso, meus amigos, nós chegamos então ao ponto desse vídeo, que é um posicionamento de um desenvolvedor da Sony, onde ele fala explicitamente que, abre aspas, há uma preocupação compreensível por parte de alguns de que a aparente falta de concorrência possa degradar a qualidade dos lançamentos. No nível de desenvolvedor, os estúdios PlayStation não competem com os estúdios Xbox ou Nintendo. Todos somos movidos por um desejo interno de criar o melhor trabalho possível. E lembrando, galera, esse desenvolvedor aqui, o Robert Marison, ele é desenvolvedor da Bend Studio, o mesmo estúdio lá do Days Gone. E essas palavras que ele diz aqui, bom, são reconfortantes, né? Pelo menos é interessante saber que os desenvolvedores, né, dentro da Sony pensam dessa forma, ó, independente se tiver, né, o Xbox no mercado ou não tiver, nós queremos sempre dar o nosso melhor, queremos sempre criar aí os melhores jogos, sempre estar inovando. Isso é ótimo, saber que dentro da empresa existe essa cultura, porque o desenvolvedor não vai falar isso se ele estiver num ambiente que é zoado, tá ligado? A gente vê que os desenvolvedores aí vira e mexe, acabam dedurando muita coisa aí quando tem algum tipo de escândalo dentro dos estúdios, então parece que esse não é o caso da Sony, e por enquanto essa tá sendo a cultura. Agora, tem um contraste também, né? Pô, dá pra confiar nisso aqui 100%? Talvez sim, talvez não. Eu diria que isso aqui é um alívio, mas ao mesmo tempo não significa que tá cravado que seja isso pra sempre. Vocês querem um exemplo? Olha só, esse cara aqui, o Robert, ele é um desenvolvedor de qual estúdio? Da Bend Studios. E vocês se lembram, galera, por que não teve Days Gone 2, por exemplo, até hoje? Pois é, o diretor, o ex-diretor do jogo do Days Gone 2, ele já não trabalha mais na Sony, mas ele revelou que a Sony simplesmente não deu o aval para que o Days Gone 2 fosse feito, porque o primeiro tinha ido mal no Metacritic. Pô, o jogo vendeu bem, o jogo chegou a mais de 6 milhões de unidades, né, passou disso, na verdade, então ele vendeu bem. Ele pode, talvez não ter vendido tanto quanto os outros sucessos do PlayStation, um Spider 2, um God, né, e assim por diante, mas ele vendeu bem, certo? Para a época que ele foi lançado, vender 6 milhões, 7 milhões de unidades é sucesso absoluto, não tem nem discussão. Mas a Sony deixou de fazer a continuação por causa de nota no Metacritic. Então aquela coisa, né? Olha como que é a mentalidade que às vezes, né, um gerente que tá num certo tempo e como que é a mentalidade de outro gerente que às vezes vai estar lá em outro momento, tá ligado? Os caras deixarem de fazer uma continuação por causa de nota no Metacritic já mostra que alguém lá dentro estava com a visão errada. Se essa pessoa continua lá dentro até hoje, né, impedindo a coisa de andar, por exemplo, com uma continuidade do Days Gone, e tem uma mentalidade burra dessa, você imagina só que uma pessoa dessa não pode fazer se não tiver a concorrência do Xbox no mercado, tá ligado? Então gera, assim, ainda uma certa preocupação. Lógico que a Bend Studio atualmente está trabalhando em outras IPs, né, e tal. A gente acredita que ela vai trazer projetos aí de alta qualidade, porque é realmente o know-how, né, dos estúdios do PlayStation. Mas enfim, né, o vídeo de hoje ele é mais uma consideração, porque a gente, lógico, né, a gente tá tendo essa zoeira, tem essa brincadeira. Se o Phil Spencer confirmar na semana que vem mesmo tudo o que a gente tá vendo, ou só parcialmente, a gente sabe que vai ter zoeira, a gente vai brincar pra caramba, lógico, mas também não pode se esquecer da própria casa, né? A gente tem que ficar de olho vivo, porque, né, a Sony já deu essa vacilada uma vez, só quem não viveu aquela época que não vai ficar se preocupando com nada. Agora, quem viveu, sabe que a empresa é capaz, tanto do lado positivo quanto negativo, hein? Então, tem que ficar de olho, tá? Eu acho que essa é uma forma adulta de pensar. E eu acredito que a maioria de vocês também vão ter, no mínimo, esse bom senso, né? Então, a gente tem que permanecer nessa mentalidade para que a gente, como consumidores, caso a Sony pise na bola, a gente coloque os caras nos trilhos, faça as cobranças e tudo mais. Se vai adiantar, se não vai, tanto faz. A nossa parte, a gente faz, certo? Então é isso, galera. O que vocês acharam desse pronunciamento aqui, desse desenvolvedor da Sony? Você se sente um pouco mais aliviado? Qual que é o pensamento de vocês sobre esse assunto que a gente tá falando aqui hoje? Eu vou ficando por aqui então, e claro, eu vi que você ainda não deixou o seu like, se você já deixou lá no começo do vídeo, ótimo, maravilha. Se você se esqueceu, deixa agora, e se você era um novo que eu falei pra esperar até o final do vídeo, chegou a hora da sua avaliação. Gostou? Então deixa o seu like aí, não gostou, deixa o dislike também, não tem problema. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, e tchau, tchau.